Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal da TV Damásio no YouTube. Você sabe, é o seu canal do direito. Uma alegria, uma grande satisfação ter você aqui conosco, exatamente no canal da TV Damásio, dedicado, portanto, a trazer o direito, levar o direito, portanto, em qualidade, em profundidade, até você que está nos assistindo. Uma alegria, uma satisfação tê-lo aqui conosco. Hoje, nesta oportunidade, neste projeto de aulas especiais, nós estamos trazendo hoje exatamente para discutir um tema fundamental, um tema importante, que é o dano moral coletivo, né? O eminente professor e advogado, Dr. Paulo Sérgio Ferraz de Camargo. Olá, Dr. Paulo, tudo bem? Como vai, doutor Alexander Zakimi? É uma honra muito grande poder compartilhar essa aula especial com o senhor. Agradeço o convite e aproveito para dar um bom dia para todos os alunos da Faculdade Damásio. Muito bem. Nós que agradecemos, uma satisfação, uma honra tê-lo aqui conosco para tratar deste tema aí, o dano moral coletivo, um tema de suma importância que merece, portanto, o enfrentamento em profundidade, como o doutor fará nesta aula especial aqui do Damásio Educacional. O doutor Paulo Sérgio Ferraz de Camargo, ele é advogado, sócio do escritório Ferraz de Camargo Advogados, com uma grande atuação no contencioso civil, na área trabalhista e na área contratual. É especialista em direito processual civil pelo COGEAI da PUC também, mestre em direito pela PUC na área de direitos difusos e coletivos, que envolve, portanto, o direito ambiental, o direito do consumidor e outras áreas, portanto, relacionadas aos direitos difusos e coletivos. É presidente da subseção de Pinheiros, da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, que também foi, inclusive, vice-presidente em outra gestão. O nosso expositor de hoje é autor de uma obra consagrada sobre o tema que ele vai apresentar, que é a obra Dano Moral Coletivo, uma obra de referência neste tema e nesta matéria. É editada pela editora Almedina. E o nosso palestrante também é autor de inúmeros artigos jurídicos. E você que está nos assistindo, eu te pergunto, você já se inscreveu no canal da TV Damásio? Não? Então vou parar tudo aqui, para que você possa inscrever-se no canal da TV Damásio agora mesmo. E aproveita, clica ali ao lado no sininho para você poder ser notificado, ser avisado de todas as transmissões, de todas as aulas. E aproveita também, já que você se inscreveu, já que você clicou ali no sininho, já dá um like, portanto, neste vídeo, para nós propagarmos aí para inúmeras pessoas na internet esta aula sobre dano moral coletivo, que começa exatamente agora, para você que está nos assistindo. Desde já, eu passo, portanto, a palavra ao nosso palestrante de hoje, Dr. Paulo Sérgio Ferraz de Camargo. Dr. Paulo, tem a palavra, à vontade. Muito obrigado, doutor Alexander. Agradeço mais uma vez o convite, a possibilidade de falar aqui para os alunos da Faculdade Damásio. Um privilégio muito grande poder dar essa aula especial sobre o tema dano moral coletivo. Para falarmos sobre dano moral coletivo, é essencial inserirmos aonde se situa o dano moral coletivo dentro do direito brasileiro. Então, eu vou pedir licença aqui para vocês para dividir uma apresentação sobre o tema, inicialmente colocando aqui aonde temos a figura do dano moral coletivo. Então, para entendermos o dano moral coletivo, é essencial contextualizarmos a figura do dano moral coletivo como uma evolução do Instituto do Dano Moral Individual. Então, o dano moral individual, que é largamente utilizado nas ações judiciais aqui no nosso país, principalmente após a Constituição de 1988, após a edição do Código de Defesa do Consumidor em 1990, um grande número de ações discutem a aplicação do dano moral individual. Isso é de grande estudo, desde a faculdade e até no decorrer da vida profissional, de todos os
atores aí da vida jurídica, seja advogado, juiz, promotor, o dano moral individual está sempre permeado nas nossas atividades. Então, hoje o dano moral individual já é muito consolidado, tanto na legislação como na jurisprudência. Agora, e o dano moral coletivo? E essa figura do dano moral coletivo? É uma figura ainda relativamente nova, sem muita aplicação de estudos na formação do advogado, na formação do aluno do direito. É uma matéria ainda que requer um pouco mais de aprofundamento no estudo da responsabilidade civil como um todo. Então, hoje nós vamos trazer para vocês um panorama, uma visão geral do dano moral coletivo, para que a gente possa cada vez mais tornar essa matéria um pouco mais de conhecimento de todos aí do mundo do direito. Então, o dano moral coletivo, como já falado, é uma, de certa forma, uma evolução do dano moral individual, ele vem depois da consagração do dano moral individual, e ele está inserido no bojo do processo coletivo. Então, vamos ter dano moral coletivo quando estarmos diante de uma ação coletiva, de uma ação civil pública, e que esteja se discutindo um direito individual, homogêneo e coletivo. Então, na aula de hoje, nós vamos passar por todos esses conceitos. Nós vamos passar pelo conceito do dano moral individual, da evolução da responsabilidade civil, até contemplar o dano moral individual, a partir daí a evolução das relações humanas para tutelar o direito coletivo, a conceituação do processo coletivo, as principais características do processo coletivo, para daí, então, finalmente entrarmos no dano moral coletivo em si e passarmos aqui para os alunos da Faculdade Damasio o que é essa figura do dano moral coletivo. Vamos lá. Então, feita aqui a conceituação inicial, nós podemos contextualizar que a responsabilidade civil, onde está situado no campo do direito o dano moral, tanto individual como coletivo, talvez seja o tema mais pujante de todo o direito civil. É um tema que evolui constantemente e há séculos ele é estudado pelo direito, desde da lei do Talião, da lei das 2 tábuas, que já se discute claramente como se reparar um dano, como aplicar uma indenização. E aqui o conceito básico de indenização, lembrando aos alunos, são 3 tripés que nós temos. É o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade. Para que se fale em responsabilidade civil, nós temos que ter esses 3 elementos. Dano, nexo de causalidade e ato ilícito. Então, a pessoa pratica um ato ilícito, esse ato ilícito repercute um dano no ofendido. Sem um desses 3 elementos, não há responsabilidade civil. Então, para você, estudante de direito, que um dia terá que defender uma pessoa respondendo por uma ação de indenização, seja ela por dano material, seja ela por dano moral, o seu trabalho vai ser quebrar um desses 3 requisitos. Ou não houve ato ilícito, o ato foi lícito, ou tinha alguma excludente de licitude, como uma legítima defesa, como um exercício regular de direito, ou não houve dano. Isso é muito importante, porque em algumas situações o dano não ocorre, apesar do ato ilícito ter sido praticado, o dano não ocorre, e também, eventualmente, tentar quebrar o nexo de causalidade. Teve o ato ilícito, teve o dano, mas tem algo que rompe a cadeia do nexo de causalidade. Isso é muito importante para que no estudo do direito a gente sempre tenha claro do que estamos falando. Então, ao falar de dano moral, a base é responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela evoluiu ao longo dos anos, e principalmente no final do século passado aqui no Brasil, para uma regra de responsabilidade subjetiva, aquela regra em que analisava-se a culpa, a intenção do ofensor, para a conceituação de responsabilidade objetiva. Hoje em dia, o nosso direito contempla a responsabilidade objetiva, ou seja, aquela que independe de culpa, independe da vontade do agente ofensor. Causou o dano, tem que indenizar. É a chamada reparação integral do dano. Esses conceitos vieram por legislações esparsas, depois foi consagrado pelo Código de Defesa do Consumidor, em 1990, até chegar no Código Civil de 2002, trazendo como regra geral também a responsabilidade objetiva. Vale lembrar que o Código Civil de 1916, o antecessor do Código Civil de 2002, trazia a regra da responsabilidade subjetiva. Então, no final do século passado, nós tivemos essa evolução
do nosso sistema de responsabilidade civil para admitir a responsabilidade subjetiva. Esses conceitos são importantes porque fortaleceu a aplicação do dano moral como um todo e fortaleceu a aplicação do processo coletivo, a defesa dos interesses de toda a coletividade, a defesa dos interesses transindividuais, quando uma lesão a um direito extrapola o limite individual da pessoa. Então, feita esse registro de evolução, aonde que isso caminhou? Para a possibilidade de reparação dos danos não só patrimoniais, como era a regra, mas também os danos extrapatrimoniais. Quais são os danos extrapatrimoniais? É o dano moral em si. Então, a responsabilidade civil evolui da característica subjetiva para objetiva, reparação integral do dano. Ao admitir a reparação integral do dano, ela admite a reparação dos danos extrapatrimoniais, os danos morais. É claro que essa é uma construção histórica de muitos anos e que chega mais madura agora para nós na virada do século. Para demonstrar como essa evolução, de certa forma, ocorre por diversos anos, a doutrina entende que a primeira previsão de dano moral no ordenamento brasileiro era num decreto de 1912, o decreto 2681 de 1912, que tratava da responsabilidade civil nas estradas de ferro. Esse decreto já trazia a responsabilidade independente de culpa, ou seja, a responsabilidade objetiva nas ações que discutem responsabilidade de transporte. É muito comum que se aplique a responsabilidade objetiva, porque a obrigação do transportador é entregar a carga incólume, né, a carga totalmente segura, no seu local de destino, seja uma carga humana, seja uma carga material, uma carga industrial, a obrigação é a mesma, tem que chegar no seu local de destino sem nenhuma avaria. Daí, entende-se que na responsabilidade do transportador, a responsabilidade é sempre objetiva. Isso há muitos anos a nossa legislação já contempla, como demonstra aqui o exemplo de 1912, quer dizer, há mais de 100 anos já existia essa objetivação da responsabilidade no nosso ordenamento, em legislação esparsa, né? Isso que é bom frisar. E esse decreto trazia a possibilidade de reparação de danos além dos danos materiais. No seu artigo 21, ele traz aqui destacado em vermelho outras circunstâncias especiais e que tem que ser arbitrado por um juiz uma indenização conveniente, ou seja, uma indenização que não necessariamente se aplique à regra material da indenização. Então, circunstâncias além do dano, eventualmente, que sejam convenientemente indenizadas. Tá? Então, aqui entende-se que já havia uma previsão de aplicação de danos extrapatrimoniais, o chamado e consagrado dano moral. E, para que a gente tenha aí um respaldo de decisão, de jurisprudência, vale destacar uma decisão de 1913 do Supremo Tribunal Federal, do ministro Pedro Lessa, que dá nome aqui em São Paulo ao prédio da Justiça Federal, é um jurista de escola do nosso país. Nessa decisão de 1913, o ministro Pedro Lessa, em seu voto, acolheu o ressarcimento da lesão imaterial, né? Outra definição para dano moral, o dano extrapatrimonial imaterial. Então, aqui, entende-se que a primeira decisão que se em 1998 na Constituição Federal. Até então era só por legislação esparsa. O nosso Código Civil não previa a possibilidade de aplicação de dano moral. O Código Civil de 1916 não trazia essa possibilidade. E antes mesmo do Código já se discutia isso, né? Essas decisões e a legislação de 1912 e a decisão de 1913. Bom,
Depois desse decreto da responsabilidade civil das estradas de ferro, nós podemos destacar, nos anos 60, diversas legislações que trouxeram a aplicação do dano moral, sempre legislação esparsa. Então, a legislação que tratava do sistema de telecomunicações, trazia disposições sobre dano moral, o Código Eleitoral trazia disposições sobre dano moral, a Lei de Imprensa, de 1937, trazia disposições sobre dano moral, mas o dano moral acabou tendo uma ampla aplicação somente após a Constituição de 1988, 1988, a nossa Constituição Cidadã, elaborada após o período ditatorial aqui no Brasil, e com a edição do Código de Defesa do Consumidor em 1990. Veja que, temporalmente, o espaço é muito curto entre uma e outra, né? Não chega a 2 anos de diferença. Então, essas duas legislações foram fundamentais para o fortalecimento da aplicação do dano moral. Bom, e o que é o dano moral? Quando que nós estamos diante da ocorrência do dano moral? O dano moral, por natureza, é a ofensa à honra subjetiva, uma grave ofensa à honra subjetiva da pessoa. Então, quando o dano causado traz algum abalo psicológico, afeta a autoestima do lesado, do ofendido, aí que nós estamos diante de um dano moral. E tem que ser um dano de grande repercussão. Vale lembrar que a doutrina é unânime em defender que o mero aborrecimento não gera dano moral. Então, as pequenas vicissitudes da nossa vida em sociedade não são capazes de gerar dano moral. Isso é importante, pois, na minha opinião, o critério de fixação do dano moral é um dos pontos mais problemáticos que nós enfrentamos hoje no nosso país no dano moral. Chega-se a falar que existe uma banalização do dano moral. Meros aborrecimentos, a visão do Poder Judiciário, acabam gerando indenizações por dano moral. Isso faz com que nós tenhamos um grande número de ações que acabe sobrecarregando a rotina do Poder Judiciário, sobrecarregando em demasia os fornecedores de produtos e serviços, com ações, muitas vezes, que não têm um dano moral propriamente dito e que, por conta de um sistema sem uma padronização clara, acaba gerando responsabilização mesmo para situações de menor gravidade. Então, o que se faz? Como é que a gente vai mensurar o dano moral? Né? Como é que a gente pode mensurar um dano imaterial? A regra é que esse dano tem que ser valorado em dinheiro. Então, a indenização do dano material ela é revertida em pecúnia, em dinheiro. Por isso que nós temos que ter parâmetros muito claros. Então, um dos parâmetros já é o mero aborrecimento não gera dano moral. A partir do momento que a pessoa sofreu uma grave ofensa, a partir do momento em que ela foi lesada psicologicamente, quanto vale aquela dor? Como que nós vamos mensurar aquela dor? E aqui nós temos que pensar se esse dano é de natureza punitiva ou reparatória. Os tribunais brasileiros, em geral, aplicam o critério da sanção-punição. Eles aplicam o critério punitivo. Então, eles entendem que, ao aplicar o dano moral, eles estão, além de indenizar o ofendido, eles estão punindo o ofensor. Eles estão fazendo aquilo de uma forma para que iniba a conduta do ofensor, né, da empresa, da pessoa que ofendeu uma outra pessoa, para que impeça que aquela conduta se repita novamente. Então, tem um caráter punitivo e pedagógico, né? Esse é o termo muito utilizado nas decisões, nos acordos que nós encontramos. Por outro lado, isso gera um conflito com o nosso sistema de responsabilidade civil. O artigo 944 do Código Civil, e é importante também situar a legislação no ponto que trata a responsabilidade civil, o nosso Código Civil, que é muito bem ditado, então, em seu artigo 944, ele diz expressamente: a indenização mede-se pela extensão do dano. Ora, se a extensão mede-se pela extensão do dano, foi consagrado a natureza reparatória da responsabilidade civil. Nós reparamos
o dano causado. Eu tenho que repor ao estado anterior da vítima e não punir o ofensor. É muito complicado discutir punição na esfera civil. A punição é mais voltada para outras esferas, principalmente a penal e a administrativa. Na esfera civil, se discute patrimônio. Então, essa conceituação de dano punitivo do dano moral é um tema muito relevante, pouco discutido, que, na minha opinião, faz com que auxilie até essa enxurrada de demandas e que acabem os membros do Poder Judiciário aplicando indenizações em casos que não são propriamente de dano moral e com viés punitivo e que muitas vezes não estão punindo. Afinal de contas, nós encontramos decisões de R$2.000, R$5.000 de dano moral. Aonde que está a punição numa condenação dessa? Não, é difícil encontrar. Então, muito embora o juiz ou o desembargador justifique que está aplicando o caráter punitivo pedagógico, não se entende naquela decisão aonde está esse caráter punitivo pedagógico. Aquela própria decisão tem um caráter reparatório. E eu estou trazendo essa discussão para vocês porque ela vai ser importante quando nós falarmos sobre dano moral coletivo. Então, é muito importante nós pensarmos nesses aspectos, que a gente vai aceitar receber indenizações de caráter punitivo na nossa esfera civil individual. Na esfera do direito do trabalho, existe, após a reforma trabalhista de 2017, uma definição clara dos limites de aplicação do dano moral. Então, são múltiplos do salário que o trabalhador recebia. Se o dano moral foi de gravidade baixa, 10 vezes o salário. Se o dano moral for de gravidade intermediária, X vezes o salário. Isso é muito importante, e eu acho que é uma decisão relativamente acertada, porque ela evita que a gente tenha esse grande cipoal de decisões contraditórias que nós vivemos hoje. Isso faz com que você tenha uma previsibilidade na aplicação do direito, o que, sem dúvida nenhuma, é salutar para o nosso sistema. Hoje em dia, ao responder a uma ação de indenização, ou a entrar com uma ação de indenização, você não consegue falar se vai dar 10, 15, 20 ou 50 mil de indenização. Fica a critério único e exclusivamente do julgador. Então, para uma empresa que sofre muitas ações e tem que fazer a provisão das suas indenizações, é um exercício de achismo. Não existe nenhuma técnica clara em que ela possa ter uma definição. Mas, eventualmente, a tecnologia pode ajudar, só que o direito não deveria, nesse aspecto tão específico de indenização, de quanto vale aquele dano, ficar com decisões tão contraditórias. Mesmo o maior dano, né, o maior bem tutelado que nós temos, que é a vida, quando se discute dano moral por conta da perda de uma vida, se vocês quiserem pesquisar, vocês vão encontrar as mais diferentes decisões, as mais diferentes. Então, como que nós podemos ter segurança jurídica se para um juiz em Minas Gerais a vida tem um valor, se para um juiz em Pernambuco tem outro valor, se para um Tribunal Regional Federal de uma região tem um valor, para o Superior Tribunal de Justiça tem outro valor, e assim por diante. Então, nós precisamos trabalhar com parâmetros claros de fixação do dano moral. Quando falarmos de dano moral coletivo, eu vou trazer os critérios que eu entendo corretos e razoáveis para a aplicação do dano moral coletivo. Bom, pessoal, continuando aqui, feita essa introdução sobre o tema da responsabilidade civil e do dano moral individual, vamos adentrar aqui na questão do direito coletivo. Então, superadas aqui as questões individuais, o que é o direito coletivo? A proteção do direito coletivo é aquela que visa os interesses transindividuais. Isso surgiu com a evolução da nossa sociedade para o que nós chamamos de sociedades de massa, né? Aquelas em que nós temos contratações de muito volume, contratações de escala, ofertas de serviços em grande volume, grandes contratos de adesão, pactos sociais muito grandes. Então, fornecimento de serviços de água, esgoto, telefonia, iluminação,
contratos bancários com larga utilização, como contratos de conta corrente, transportes coletivos, né, seja por via terrestre, via aérea, aqueles contratos que você celebra ao longo da sua vida e você nem está percebendo. Né? Você adere simplesmente àquele serviço ou aquele produto, sem capacidade de negociar, e aquilo é utilizado, padronizado para toda a coletividade. Com grandes contratos imobiliários, a mesma situação. E por que são chamados os direitos de terceira geração? Aqui é importante fazer uma contextualização histórica para nós entendermos como chegamos no direito coletivo. Os direitos de primeira geração são os direitos civis, políticos, basicamente a preservação da liberdade, a diminuição do autoritarismo estatal sobre o indivíduo. São direitos nascidos, positivados, principalmente na virada da Idade Média para a Idade Contemporânea, ali no final do século XVIII, após a Revolução Francesa, concomitante à independência dos Estados Unidos, quando o mundo observou uma mudança dos regimes absolutistas para as democracias que nós conhecemos hoje. Então, aí começou a ser contemplado o direito ao voto, as liberdades civis, que são imprescindíveis para uma vida em democracia, a liberdade como um todo, então o direito de vir livre do cidadão. Esses são chamados direitos de primeira geração. Os direitos de segunda geração são os direitos sociais, os direitos trabalhistas, que vieram após graves ofensas a esses direitos, principalmente as ofensas vividas na Revolução Industrial, em que não se havia uma segurança do trabalho, não existia legislações específicas, então você tinha situações em que crianças trabalhavam, rotinas de trabalho muito exaustivas, né? Rotinas de muitas horas de trabalho. Então, ali, no final do século XIX, começo do século XX, começou a contemplar os direitos sociais, né? Direito à aposentadoria, direito à jornada de trabalho, direito ao descanso, direito à previdência, o Estado garantia ali auxílios para o trabalhador e assim por diante. Tanto é que a nossa CLT, que é uma consolidação dessa legislação, é dos anos 40, um período aí que contempla essa questão pós-Revolução Industrial, Primeira Guerra Mundial. Mais ou menos esse contexto histórico dos direitos de segunda geração. E, como já falaram, o direito não para de evoluir. Depois da segunda geração, vem os de terceira geração, que aí são os direitos coletivos. Direitos coletivos que surgiram, já falava, na sociedade de massas, que é a característica da nossa sociedade no período pós-Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial, com uma expansão econômica do mundo, com esse fenômeno da globalização, o interrelacionamento entre as pessoas jurídicas, físicas, entre países, entre todo tipo de associação, se tornou muito mais comum, muito mais natural, as barreiras diminuíram muito. A partir daí, entendeu-se que deveria haver uma tutela para os direitos meta-individuais, que são os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Essa é a distinção que a nossa legislação e a nossa doutrina faz quando estamos diante do direito coletivo. E o que é o direito difuso, o direito coletivo e o direito individual homogêneo? Bom, o direito difuso é, por natureza, os direitos transindividuais, aqueles direitos que são indivisíveis e que as pessoas atingidas são indeterminadas, elas estão ligadas por uma situação de fato. Então, é basicamente o direito de toda a coletividade. É o maior dano que se pode ter em uma sociedade, é aquele que atinge de forma difusa pessoas que estão vivendo na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país. Então, nós podemos dar como exemplo as quebras das barragens em Minas Gerais. Aqueles danos, eles são danos que não dá para se mensurar quantas pessoas foram atingidas. São danos indeterminados, né? Grande vazamento de petróleo, a destruição de patrimônio histórico-cultural, tudo isso atinge uma gama indeterminada de pessoas.
O direito coletivo é aquele em que as pessoas têm uma relação jurídica de base, que elas estão ligadas por alguma relação. Daí se forma uma coletividade. Então, ou é um grupo de pessoas previamente definidas, como, eventualmente, uma entidade religiosa, as pessoas nascidas em específica região, específico ano, e os órgãos de classe, as atividades profissionais, tudo aquilo que for tiver uma relação jurídica que ligue aquelas pessoas e que aquela coletividade pode ser atingida por um dano. E aí os individuais homogêneos, que são os danos decorrentes da origem comum. Então, são aqueles danos que, apesar de estarem inseridos numa esfera coletiva, eles conseguem ser individualizados. Daí são aqueles danos em que a pessoa física consegue participar da ação civil pública ao final do julgamento, na fase de execução, e aí conseguir liquidar um dano individual para você, né, para o lesado. Então, seriam as ações que as associações, que o Ministério Público ingressam, como, por exemplo, as correções de poupança ou de outros danos, e ao serem julgadas procedente, o cidadão pode ir lá e executar, comprovar que faz parte do grupo de lesados e conseguir uma indenização pessoal para si. Aí é individualizado, é determinado, dentro de uma ação coletiva. Então, vejam, um dano causado, dependendo da magnitude do dano, esse dano, um único dano, ele pode ter uma categoria difusa, coletiva e individual homogênea. Se nós pensarmos na quebra das barreiras de Minas Gerais, que nós tivemos recentemente, aquele dano ele pode ter atingido diretamente uma comunidade indeterminada, como nós já falamos, ele pode ter atingido especificamente uma associação de pescadores ribeirinhos que vão conseguir mensurar o dano daquela coletividade e, a partir daí, ter uma indenização para aquela coletividade, e também vão poder atingir a pessoa que teve a sua casa avariada, que teve a sua atividade econômica prejudicada por conta daquele dano. Então, essa pessoa vai poder aderir a uma ação coletiva e, ao final, ter a sua ação individual. Esse é o início, introdução do direito coletivo, já adentrando na questão do processo coletivo. O processo coletivo, que é onde se aplica o dano moral coletivo, ele tem algumas distinções para o processo civil tradicional, para o processo civil comum, derivado lá do Código de Processo Civil, que nós normalmente atuamos. Então, vamos lá. O processo coletivo, ele é utilizado por meio de uma ação civil pública ou uma ação coletiva. O nome é o mesmo, a ação é igual, seja ação civil pública, ação coletiva, não faz diferença. Ele é composto por um microsistema da Lei da Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor. Então, a Lei da Ação Civil Pública, ela traz disposições fundamentais, né, uma lei de 1985, traz disposições fundamentais sobre a ação coletiva, e o Código de Defesa do Consumidor, que foi posterior à Lei da Ação Civil Pública, traz mais alguns dispositivos que tratam do processo coletivo, que ajudam a complementar esse sistema. Então, para os operadores do direito que atuam nessa área, aplica-se aí a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor. Quem pode propor uma ação civil pública? Qual é a legitimidade de uma ação civil pública? Aqui estamos falando de uma legitimidade extraordinária. Por que legitimidade extraordinária? Porque o direito é da coletividade, o direito é de todos nós. Mas nós elegemos algumas pessoas que têm a capacidade de propor essas ações. Então, é o Ministério Público, a Defensoria Pública, União, Estados e municípios, autarquia, fundações ou associação que tenha atividade há pelo menos um ano. Então, as associações elas podem ingressar com a ação civil pública desde que estejam constituídas há pelo menos um ano. E aí existem mais algumas peculiaridades. Em geral, requer-se que a associação tenha no seu objeto social o interesse para debate daquela ação civil pública. Então, uma associação como o IDEC, por exemplo,
que vai discutir uma ação de consumidor? Está claro, está dentro do objeto social, ela tem legitimidade, como ingressa com diversas ações nesse sentido. Uma associação que protege o patrimônio histórico-cultural, poderia propor ações voltadas para isso. Então, também a gente tem que tomar um pouco de cuidado para garantir que o ente que está ingressando com aquela ação tem, de fato, uma legitimidade para discutir aquele dano. A competência para a propositura da ação é o local do dano, e aí o dano se compreende em dano local, regional ou nacional. Então, se o dano aconteceu num bairro, no município, no estado, ou em mais de um estado, aí seria amplitude nacional. Isso é importante porque existe um entendimento que o dano nacional tem que ser proposto em Brasília, né, para a gente conseguir ter aí uma coordenação dos trabalhos, mas na prática isso não acontece muito. Eu entendo que deveria seguir essa regra. A Lei da Ação Civil Pública, inclusive, prevê isso. Então, o dano de amplitude nacional deveria ter um foro específico para a discussão, para evitar que ações com o mesmo objeto, simultaneamente, sejam discutidas em estados, em jurisdições diferentes. Situação essa que poderia causar decisões contraditórias sobre o mesmo tema e também onerar excessivamente quem praticou o dano. Quem praticou o dano também tem que responder por um processo que respeite o processo legal, que ele tenha uma indenização por aquele dano que sofreu, se for de caráter nacional. Ele não pode ficar restrito a diversas ações sobre o mesmo dano. E hoje em dia, isso não é muito observado no nosso país. Bom, passando aqui pela legitimidade, pela competência, nós vamos falar sobre a coisa julgada. A coisa julgada no processo coletivo, ela tem algumas características. Então, a primeira e mais importante dela, não há coisa julgada se a ação for julgada improcedente por falta de provas. Na ação coletiva julgada improcedente por falta de provas, é possível a repropositura da demanda caso se encontre uma prova nova, fundamental, para a reversão daquela improcedência. Tá? Então, é possível a propositura de uma nova ação civil pública sobre o mesmo tema. Outro caráter muito importante, o aproveitamento da decisão coletiva nas ações individuais. Então, se eu sou titular de uma ação individual que discute o mesmo dano daquela ação coletiva, então, a cobrança de assinatura de telefone, os expurgos inflacionários sobre o fundo de garantia, ou as revisões bancárias do Plano Verão, Plano Bresser, que foram muito comuns aí no nosso país. Então, tem ação individual e, vamos lá, o IDEC entrou com uma ação coletiva. Eu posso pedir suspensão da minha ação individual, aguardar o julgamento da ação do IDEC. Se o IDEC ganhou a ação e aquela decisão é favorável para mim, eu posso executar a ação do IDEC e esquecer a minha ação individual. Mas lembre-se, tem que pedir a suspensão da sua ação individual. Por outro lado, se o IDEC não ganhou e eu quero continuar com a minha ação individual, eu informo a minha ação individual que eu quero continuar e aí a minha ação individual continua. Então, é um sistema muito inteligente que permite que o indivíduo acompanhe a ação coletiva se aquele julgamento for mais benéfico a ele. Se não for mais benéfico, ele pode continuar com a sua ação individual. E como nós falamos, também a questão da territorialidade e da competência é muito importante na ação civil pública. Existe aí um conflito muito grande se o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública limita territorialmente a aplicação da coisa julgada. Então, para um dano local, aquela coisa julgada só faria sentido naquele estado específico em que ocorreu o dano. Então, voltando para as barragens de Minas Gerais, uma eventual ação que discute isso, atingiria somente o estado de Minas Gerais. Para o nosso ordenamento jurídico, isso não faz muito sentido. Seria mais ou menos a situação em que a pessoa é casada em São Paulo, se separa, e aí o juiz homologa a separação, e essa homologação só faria sentido em São Paulo, em outro estado, ele continuaria casado, ou nem casado seria. Isso não faz sentido a limitação da coisa julgada. Eu acho que a questão é trabalhar mais por competência. Então, o dano local foi julgado localmente, resolveu a ação. Se é um dano nacional, vai para Brasília e julga nacionalmente, aí coisa julgada erga omnes, que é outra característica importante da coisa julgada na ação civil pública. Uma coisa julgada erga omnes, que tem aplicação
para todos aqueles que estão sujeitos ao dano discutido. Na execução, passando aqui da coisa julgada para a execução, o que é diferente na execução da ação civil pública? Quando se trata de dano difuso e dano coletivo, a quantia definida como indenização vai para o Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos, a chamada indenização fluida. Aquilo volta para a sociedade por meio de um fundo, mas não individualmente para uma organização específica. O governo vai administrar aquela indenização. Isso é muito importante porque garante a rigidez do sistema e faz com que o benefício volte também de forma indeterminada para toda a população. Bom, esse é o arcabouço necessário para a aplicação do dano moral coletivo. Ação coletiva, como nós vimos, com essas características específicas de competência, legitimidade, execução, né, a forma de executar o dano, toda a coisa julgada, que é super importante, todos esses pontos característicos da ação civil pública. Utilizaremos a ação coletiva com essas características. Daí, quando que nós estaremos diante de um dano coletivo, um dano moral coletivo? A legislação prevê o dano moral coletivo tanto no Código de Defesa do Consumidor como na Lei da Ação Civil Pública. O artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública já trazia a possibilidade de ocorrência de danos morais na ação coletiva, logo, dano moral coletivo. Então, aí é quando a pessoa atingida ela é uma característica transindividual. Então, quando o dano ultrapassa o limite individual, chega a ser o limite de uma coletividade, de uma cidade ou de um país. Então, é muito importante destacar que antes mesmo da previsão legal da ação civil pública ou do Código de Defesa do Consumidor, a própria doutrina já discutia a possibilidade de aplicações de dano moral coletivo, sem nenhum tipo de maneira totalmente pioneira. Não se falava nisso. Agostinho Alvim, na sua obra da inexecução das obrigações e suas consequências, uma obra clássica do Código do Direito Civil Brasileiro, nessa edição aqui de 1972, quer dizer, uma edição com praticamente 50 anos, ele traz aqui a seguinte passagem: é possível injuriar toda uma classe de profissionais, todos os adeptos de uma religião e mesmo todo o povo de uma nação? Logicamente, teríamos que dar ação a todas essas pessoas ofendidas, milhares que sejam. Temos que dar ação a todas essas pessoas ofendidas. Hoje em dia, o sistema contempla a possibilidade de uma ação só, que é a ação coletiva. Então, Agostinho Alvim já previa a possibilidade de dano coletivo, mas ele não conhecia a ferramenta do processo coletivo. Então, o doutrinador, ao imaginar a possibilidade de dano coletivo, há muitos anos ele já tinha essa capacidade. Agora nós conseguimos dar continuidade à possibilidade de aplicação do dano moral coletivo, atrelado à ação coletiva. Carlos Alberto Bittar, que é um grande doutrinador do direito civil, principalmente no campo do dano moral, e é uma das pessoas que possivelmente trouxe a questão do dano punitivo para a aplicação no Brasil, ele traz uma definição muito interessante também de dano moral coletivo, em que ele diz que é aquele em que a coletividade foi agredida de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico. Quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura em seu aspecto imaterial. Bom, e aí, feita essa conceituação do dano moral coletivo, que é a agressão psicológica de toda uma coletividade, como é que nós fazemos para fixar o dano moral coletivo? Em que momento que nós vamos discutir a fixação e os critérios para a aplicação do dano moral coletivo? No início da aula, nós colocamos aqui alguns dos critérios do dano moral individual e foi feita uma crítica pela falta de balizamento claro da aplicação do dano moral. Então, o ideal é que nós não repetíssemos isso quando se aplicasse o dano moral coletivo. As ações que discutem o dano moral coletivo têm crescido muito, tem sido cada vez mais comum, ações iniciadas pelo Ministério Público, ações iniciadas pela Defensoria Pública, muitas vezes
trazem o pedido de dano moral coletivo, seja na esfera do consumidor, seja na esfera do meio ambiente, seja na esfera do direito do trabalho, é muito, muito comum. Tá? Então, nós temos aqui alguns parâmetros legais definidos tanto pelo Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 56 e 57, como no Decreto 2181 de 97, que trazem elementos para a fixação do dano e que podem ser perfeitamente utilizados para a aplicação do dano moral coletivo. Então, se nós pensarmos no decreto que cria aí o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, um decreto muito importante, seus artigos 24 seguintes, nós vamos encontrar elementos que podem facilmente nos auxiliar na fixação do dano moral coletivo. A primeira questão que eu entendo é que a prova tem que ser muito trabalhada. É uma outra questão muito complexa na aplicação do dano moral. No dano moral individual, se aplica com muita facilidade o dano presumido. Presume-se a ocorrência de dano moral. Olha, eu não posso presumir a ocorrência de um dano para toda a coletividade. É uma questão muito séria, muito excepcional. Então, tem que haver uma rigorosa instrução probatória. E nós temos condições de fazer isso, por diversos meios. Desde oitiva de testemunhas, para saber que houve realmente, de fato, um dano, documentos da época, critérios econômicos, perícias econômicas financeiras, perícias técnicas, matérias de imprensa vinculadas para ter noção dos limites do alcance daquele dano. Então, a prova é fundamental. Se houve atenuante ou agravante no ato praticado, então a empresa sabia do risco, a empresa assumiu o risco, a empresa não tomou nenhuma medida preventiva e ocorreu aquele vazamento de óleo, ela deixou de fazer a revisão que deveria fazer. Então, como é que foi a conduta? Houve dolo? Se a questão foi dolosa, naturalmente tem que subir o sarrafo dessa indenização. Qual foi a vantagem obtida com esse ato ilícito praticado? Teve alguma vantagem? A pessoa que fez isso teve um incremento nas vendas do seu produto, então ela vendeu um produto viciado, ela sabia que o produto tinha um vício, e mesmo assim colocou ele no mercado porque sabia que ela ia ganhar mais dinheiro vendendo o produto viciado do que reparando o produto. Isso existiu. Existem ações que discutem isso. Nos Estados Unidos tem uma ação muito famosa contra uma fabricante de veículos em que constatou-se que a fabricante tomou essa decisão deliberada. Ela sabia que, em determinada situação, o veículo poderia sofrer um acidente muito sério, um acidente que redundaria em explosão do veículo, e ela achou melhor do que fazer o recall do veículo, continuar as vendas, porque o recall ficaria mais caro do que continuar as vendas e pagar as indenizações individuais. Esse caso existiu, por cautela, não vou falar aqui o nome da empresa, mas é facilmente pesquisado, se não me engano, foi nos anos 70, nos Estados Unidos, uma montadora que está no Brasil também. Então, tem que saber se houve alguma vantagem oferida. Se teve, além disso, qual a capacidade econômica do ofensor? Quem que causou esse dano? Quem é a empresa? Quem é a pessoa que causou esse dano? Quem está por trás do dano causado? Qual a pujança econômica do devedor desse dano, do praticante do ato ilícito? Então, esses elementos conjugados, né, o dolo, a vantagem oferida, a capacidade econômica, o atenuante ou o agravante, tudo isso tem que ser levado em consideração para fixar o dano moral coletivo. E por que isso? Porque esses elementos vão fazer com que nós conseguimos ter um balizamento mais claro da indenização e também possibilitar uma defesa mais apropriada do ofendido. Ele vai falar, eu não tive vantagem, eu tenho aqui os meus atenuantes, em X anos de atividade eu nunca causei um dano coletivo, enfim, o processo deveria seguir essa linha. Então, é importante que nós tenhamos, dentro da aplicação do dano moral coletivo, critérios claros de aplicação. E vale notar que alguns doutrinadores importantes não reconhecem a possibilidade de ocorrência de dano moral coletivo. Então, apesar de estar cada vez mais comum, ainda existe certa resistência em aplicação do dano moral coletivo. Por isso que a gente tem que ter mais cautela ainda. Então,
na visão do falecido ministro do STF, Teori Albino Zavascki, não era possível a ocorrência de dano moral coletivo. Para Rui Stocco, que é uma grande referência no direito civil, principalmente no tema responsabilidade civil, também não há possibilidade de dano moral coletivo. Clayton Reis é outro que defende a mesma linha. Existe aqui o julgado de Minas Gerais, que não contempla a ocorrência de dano moral coletivo. São Paulo também, essa apelação de 2006, não reconheceu a possibilidade de aplicação do dano moral coletivo. A necessidade de prova, como nós falamos, ela é bem aceita na jurisprudência. A jurisprudência entende que tem que realmente haver a prova. Outra questão importante, nós não podemos aplicar o dano moral coletivo mais de uma vez. Isso também é uma discussão importante para o dano moral individual. O dano causado ele tem que ser indenizado somente uma vez. Isso, nas legislações estrangeiras, é muito comum. É muito, muito comum. Você não pode punir pelo mesmo ato mais de uma vez, seja mesmo em esferas diferentes, administrativa ou civil. Então, se eu fui punido no âmbito do processo administrativo, no inquérito civil, eu não posso sofrer uma ação coletiva posterior. Eu já paguei pela minha indenização. E no Brasil, a gente ainda tem um certo regime caótico nesse sentido. O mesmo dano, ele é perseguido por diversos entes em diversas ações judiciais. Então, aqui tem 2 julgados que inibem essa possibilidade de bis in idem. Essa é uma outra questão muito importante para observarmos na aplicação do dano moral coletivo. E uma outra questão que existe, que é de fundamental importância, muitas vezes o ente autorizado a ingressar com a ação civil pública, ele entra com a ação sem estar muito subsidiado por prova, sem ter a situação muito clara, faz pedidos altíssimos de dano moral coletivo, não existe pagamento de custas processuais para esses entes, né, com o Ministério Público, Defensoria, não existe condenação de sucumbência. Então, isso, de certa forma, caracteriza como uma espécie de cheque em branco para que essas pessoas, esses entes legitimados, entrem com ações das mais variadas possíveis, sem um pedido claro e determinado, certo? Abalizado em provas. Isso acaba gerando um conjunto muito grande de ações. É importante enfrentar isso. Nós já temos uma decisão importante do STF, nessa ação civil originária 1560, numa ação coletiva que o Ministério Público ingressou contra o INCRA, em que o ministro Lewandowski determinou que o Ministério Público pague a perícia. O Ministério Público vai lá, pede uma perícia caríssima e determina que o réu pague. Então, muitas vezes ele sofre uma ação injusta, tem um custo altíssimo e o Ministério Público não está tranquilo. Para ele não tem custo, não tem nada, é uma situação extremamente confortável. Com base nas disposições do Código de Processo Civil de 2015, sobre a capacidade da parte para a produção da prova, o ministro Lewandowski determinou que o Ministério Público arque com os custos da perícia. Nós temos que tomar cuidado para que o dano moral coletivo não sofra a mesma vulgarização que o dano moral individual sofreu. Esse número enorme de ações, esse número que discute questões que não são de natureza de dano moral, nós temos que ser muito sinceros em relação a isso, temos que enfrentar o problema. Não é possível que um país como o nosso, as pessoas sofram tantos danos morais, que seja uma avalanche tão grande de ações como nós temos na esfera individual. Isso é uma característica exclusivamente do Brasil, não é replicada em outros países. Temos que ter cautela também com o dano moral coletivo. O dano moral coletivo também tem que ser resguardado de forma excepcional. Aplicação excepcional do Instituto. Não podemos, a todo direito, iniciarmos ações civis públicas discutindo o dano moral, ainda mais se aquele que entra com a ação civil pública não tem qualquer ônus em relação a isso. Não paga custas, não paga honorários, simplesmente põe o problema na mesa e deixa a outra parte se defender. Com isso, nós não estamos fazendo justiça. Não é isso que a justiça persegue. A gente tem que ter um processo claro, objetivo, com paridade de armas, mesmo quando se trata do processo coletivo. Isso é muito importante. Uma empresa não pode sofrer diversas ações por conta de um ato praticado.
tem que ter racionalidade na aplicação do processo. Se ela causou um dano de grande monta, que sofra uma grande indenização, que ela tenha uma indenização exemplar, que ela sofra uma perda pecuniária relevante, mas que seja feito de forma justa. Bom, gostaria mais uma vez aqui de agradecer à Faculdade Damásio, agradecer a todos os alunos, espero que tenha conseguido passar aqui para vocês a experiência do dano moral coletivo, que tenha despertado o interesse de vocês para esse assunto da responsabilidade civil, do dano moral e principalmente do dano moral coletivo. Que nós tenhamos no futuro aí, quem sabe, uma melhor aplicação tanto do dano moral na esfera individual como na esfera coletiva. Muito obrigado a todos. Obrigado, Dr. Paulo Sérgio Ferraz de Camargo, pela sua aula. Receba aqui os nossos agradecimentos. Realmente, esse tema do dano moral coletivo é um tema que precisa ser muito difundido, ainda muito estudado, né? É um tema muito importante e que, com brilhantismo que lhe é peculiar, o Dr. Paulo acabou nos expondo, portanto, esta temática, né? Para todos os nossos alunos da graduação aqui do curso de Direito, para os alunos do curso de pós-graduação em Direito do Damásio, também alunos do curso de Direito para todas as instituições do país, né? Através do YouTube, da TV Damásio, também advogados, advogadas, tenho certeza, né, que esta aula será muito compartilhada, muito verificada, porque é um tema de suma importância, um tema sempre da ordem do dia, né, e eu agradeço aí, Dr. Paulo, pela sua brilhante exposição. A você que está nos assistindo, você que já se inscreveu no canal da TV Damásio, você clicou ali no sininho, já deu um like para este vídeo, eu peço que você compartilhe com seus amigos, compartilhe com as suas turmas da faculdade, enfim, compartilhe, né, este vídeo cada vez mais. E eu quero aqui também render os meus agradecimentos aos funcionários aqui dos estudos da TV Damásio por toda a dedicação, por todo o apoio, por todo o carinho, fazendo chegar até você a melhor transmissão, melhor som, melhor imagem. Então já fica aqui os meus agradecimentos aos profissionais dos estúdios da TV Damásio, né? Seu canal do Direito no YouTube. Doutor Paulo, eu passo novamente a palavra ao doutor para as suas considerações finais. Olha, professor Alexander Dacchini, eu só tenho a agradecer. Iniciar aqui a minha sexta-feira discutindo o dano moral coletivo é o que me dá mais prazer, é o que eu gosto, objeto de estudo, e poder levar isso para os alunos da Faculdade Damásio é, sem dúvida nenhuma, uma experiência que eu vou carregar comigo pelo resto da minha vida. Então, agradeço a lembrança da oportunidade de lembrar o meu nome, de trazer aqui esse tema, e gostaria de deixar um abraço especial ao Dr. Alexander Dacchini, parabenizá-lo pelo excelente trabalho que ele realiza aí junto à Faculdade Damásio, e agradecer aos alunos que tiveram a contribuição de poder assistir o vídeo até o final, de ficar aqui acompanhando a aula. Muito obrigado a todos vocês, que vocês tenham uma excelente carreira jurídica e contem conosco no que precisarem. Muito obrigado a todos. Muito bem, doutor Paulo, mais uma vez nós agradecemos, uma honra, uma alegria, uma satisfação tê-lo aqui conosco. E me permita até, antes da sua aula, eu aqui também fiz o agradecimento a um amigo nosso em comum, doutor Pedro Iocói, pela aproximação exatamente, doutor, para esta nossa aula aqui na TV Damásio, né? Doutor Pedro Iocói, que também foi presidente da subseção de Pinheiros, né? da OAB de São Paulo, foi o que o antecedeu, não foi isso? Isso mesmo. O doutor Pedro, eu fui o vice-presidente na gestão dele e depois tive a honra de ser indicado para a sucessão dele e é um grande amigo, sem dúvida nenhuma. Agradeço também ao doutor Pedro. Sem dúvida. Doutor Pedro Iocói, professor Pedro Iocói já esteve aqui conosco e em alguma oportunidade também aqui na TV Damásio, fazendo exposição na temática de sua especialidade, que é na área de penal e processo penal. Procure aqui no canal da TV Damásio, vão encontrar esta aula especial também, dentre outras aulas que nós temos no canal da TV Damásio, né, no YouTube, voltados aí para o direito civil, né, o direito processual civil, como tivemos aqui hoje mais um
mais uma apresentação: direito penal, processo penal, direito do trabalho, tributário, constitucional, direito notarial e registral, direito eleitoral, inúmeras áreas, portanto, do direito são exploradas em temas, né, atuais e em profundidade, exatamente para você que está nos assistindo. Dr. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, né? Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, né? E até uma próxima oportunidade. Até mais.